Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Estamos iniciando neste momento mais uma live da Casa Espírita Luz de Jesus, nesta quinta-feira, onde vamos falar de Jesus, onde vamos falar dos ensinamentos através do Espiritismo. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão chegando, a todos os irmãos que vão chegar daqui a pouco, aqueles irmãos que vão assistir durante o final de semana ou nos próximos dias. Que todos sejam bem-vindos a esta live da Casa Espírita Luz de Jesus. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós queremos ler o capítulo 52 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós erais muito. Foi Jesus quem disse isso. Está em Marcos 12:27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existem desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos esta lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Com essa bela leitura, vamos então começar o estudo desta noite, cujo tema é Diante da Morte, o que fazer? Esta é a reflexão que a Casa Espírita Luz de Jesus propõe para este momento. Mas Richard Simonetti teve a oportunidade de escrever no livro Quem Tem Medo da Morte uma história que entendemos ser importante para que possamos introduzir o assunto. Richard escreve que um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Ele seguia apreensivo. Percebeu então que alguém o acompanhava. Olá, quem vem? Perguntou este homem. Não obteve resposta. Apressou-se, caminhou mais rápido do que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O perseguidor também correu. Apavorado, em desabalada careira, tão rápido quanto suas pernas permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar os andarilhos naquela região.
Meus irmãos, a história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos de nós temos medo, porque desconhecemos inteiramente o mecanismo e o que nos espera na espiritualidade. O Espiritismo, meus irmãos, é o poste de luz da história de Richard Simonetti. Pois esse poste de luz ilumina os caminhos misteriosos do retorno ao mundo espiritual. Com a doutrina espírita, nós podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Nosso corpo irá morrer um dia. Então, meus irmãos, não existe uma receita pronta quando estamos diante da morte. Diante da morte, o que fazer? Mas não temos uma receita pronta. Cada um age de uma maneira diferente. Porém, o Espiritismo nos ensina muitas coisas sobre a morte e a desencarnação, sobre a presente vida, a vida futura e o porvir do homem. A doutrina dos Espíritos é consoladora pelo esclarecimento que ela traz. Meus irmãos, nestes tempos de transição planetária, nestes tempos de pandemia do coronavírus, nestes tempos, meus irmãos, em que a morte está muito próxima de nós, a morte está muito próximo da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos queridos. Além das doenças normais, das mortes naturais, ainda temos hoje as mortes pelo Covid. Em muitas famílias, a morte se apresenta inesperadamente. Ou então, se não temos mortes na nossa família no atual momento, tivemos já e ainda temos o medo da morte quando um querido nosso, por exemplo, pega o Covid. A gente cuida dele, a gente trata ele, a gente se preocupa, mas na maioria de nós existe um temor da morte muito grande. Ou também a gente tem medo da morte sempre que assistimos os noticiários da imprensa, que nos noticiam incansavelmente mortes e mais mortes todos os dias. Ao invés de valorizar os que são recuperados, invariavelmente usam do meio de comunicação num desserviço extremo para falar das mortes, perturbando ainda mais a população. A maioria de nós, meus irmãos, efetivamente está com medo da morte. Por isso que a Casa Espírita Luz de Jesus hoje traz o tema diante da morte, o que fazer? Pois, meus irmãos, nós precisamos conversar sobre morte e desencarnação. Precisamos conversar. E o Espiritismo é quem mais bem trabalha a questão da morte. O Espiritismo não entende a morte como o fim da vida. Não, não. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo material, corpo carnal. Mais ou menos assim, meus irmãos, acabou o estágio. Nesse sentido, seria mais adequado dizer passagem, ao invés da morte. Passagem deste modo de viver como estamos agora, para outro, sem o corpo de carne. É que a morte para alguns traz uma sensação de fim de tudo,
Mas o Espiritismo leciona que a vida continua, que os nossos queridos estão de pé, vivos. A morte do corpo físico é um fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, mais cedo ou mais tarde. E então precisamos conversar. Diante da morte, o que fazer? Vamos trabalhar alguns assuntos. A desencarnação muitas vezes acontece quando os laços do perispírito, até então enraizados molécula a molécula no corpo físico, se desfazem. Então eles dão liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Hoje, então, vamos falar da morte, de alguns aspectos. Mas o Livro dos Espíritos tem a questão 941, que Kardec pergunta para os espíritos superiores: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E os imortais respondem: falece-lhes fundamento para semelhante temor. E aí eles continuam a dizer: mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno. Ou seja, o temor da morte que nós temos já vem lá de tempos muito atrás, muito recuados. Mas os espíritos dizem que não tem fundamento o temor da morte. Porque, vejam, irmãos, hoje nós estamos encarnados, mas antes da reencarnação nós éramos os mortos que a gente fala hoje e que temos às vezes até medo deles. Porém, meus irmãos, nós nunca desencarnamos sozinhos, nós nunca morremos sozinhos. Há sempre alguém junto da gente. Então, diante da morte, os nossos irmãos superiores, os nossos irmãos da família espiritual sempre estão conosco no momento da nossa passagem desta vida para a outra. No livro Obreiros da Vida Eterna, o instrutor espiritual Jerônimo chama-nos a atenção para 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Então, naquele momento em que o corpo está morrendo, o espírito está prestes a adentrar nos portais da vida maior, os irmãos que trabalham na liberação da alma desse espírito, eles têm alguns trabalhos bem importantes. No centro vegetativo, o centro vegetativo é ligado ao ventre, que é a sede das manifestações fisiológicas, o nosso ventre. Quando os espíritos, eles desligam a alma do corpo, na região do ventre, do centro vegetativo, acontece o esticamento dos membros inferiores, pernas, pés, joelhos, e consequentemente começa o esfriamento do corpo. Então, esse é um primeiro procedimento dos espíritos que procuram liberar a nossa alma, já que o corpo está morrendo. O segundo centro importante é o centro emocional, que ele está localizado no tórax, que é o local dos sentimentos nossos, dos desejos nossos. E quando os espíritos liberam, quando eles desligam a alma do corpo físico,
Nessa região acontece uma desregularidade do coração, causa aflição, angústia, pulso fraco. E um outro centro muito importante é o centro mental. Ele é situado no cérebro, é o mais importante. Então é ali que acontece o desatamento do fio prateado. E então acontece quando ocorre esse desligamento desta região, no centro mental, no cérebro, acontece a inutilização do tronco encefálico, que regula todos os processos vitais. Não tem mais. Acabou. O corpo realmente morreu. E o espírito então está liberto para ingressar na vida maior. Mas, meus irmãos, diante da morte, quem tem mais dificuldades no retorno? Quem sente mais essas situações na volta para o mundo espiritual? São aqueles irmãos cujos instintos materiais são muito fortes. Aqueles irmãos ligados à matéria, excessivamente, não de uma forma normal, excessivamente. Aqueles que têm a sexualidade muito forte, acima do normal, o apego. Isso leva a uma anestesia geral para o espírito, que então desconhece a vida espiritual. Porque ele não acredita, quem está ligado nos instintos materiais, na sensualidade, no apego, de uma forma exagerada, normalmente não acredita na vida espiritual, não acredita na sequência da vida humana. E então, eles não tomam conhecimento da grande transição que acontece, da liberação da alma à entrada no mundo espiritual. Nós temos aqueles casos em que um irmão veio num trabalho de mediunidade, ele se apresentou, um espírito naturalmente, se apresentou, falou através de um médium, que ele tinha vindo ali porque ele precisava pedir ajuda para a sua esposa. Porque a sua esposa não falava com ele já há muito tempo, quase não falava com ele há muito tempo. Mas que de uns tempos para cá, ela não fala mais nada com ele. Ela não percebe que ele existe. Ele tenta falar com ela, mas ela sequer responde, sequer vira o olhar para ele. Então ela disse que ela está com muita depressão e ele veio pedir ajuda para a esposa. Foi quando então a dialogadora, com muita calma, muito carinho, muito amor, mostrou para ele que ele já estava no mundo espiritual. Apenas ele não tinha se dado conta. E o corpo dele morreu, ele desencarnou e ele não tinha se dado conta que ele não estava mais no mundo da matéria. Então, esses irmãos, diante da morte, que têm essas questões mais arraigadas à matéria, eles têm dificuldades no retorno. Os equilibrados, por outro lado, meus irmãos, com realizações no bem, superam bem o momento da morte. E eles até muitas vezes acompanham os trabalhos dos técnicos no desligamento. Eles estão tão presentes naquele momento que o corpo morre, que eles acompanham os técnicos espirituais no desligamento da alma ao corpo. Então a importância de conhecer a vida no mundo espiritual, a importância de estudar o espiritismo, a importância de desapegar do excesso da matéria e utilizar uma parte do seu dia para o mundo espiritual, para a vida maior, para a imortalidade da alma. E espíritos evoluídos, eles acabam fazendo o seu próprio desligamento. Se teve notícias que Chico Xavier não precisou do concurso de espíritos superiores, ele mesmo se desligou e adentrou nos portais da vida maior. Mas, meus irmãos,
diante da morte, existe um recurso infalível. Tanto o paciente quanto os familiares que ali estão em vigília podem valer-se de um recurso infalível, que é a oração. A oração é muito importante diante da morte, pois ela favorece uma viagem tranquila para aqueles que partem para o mundo espiritual. E para os que ficam, para os familiares, os amigos, os conhecidos, a oração ameniza a sensação de perda, porque não se perdeu ninguém, é apenas um até logo. Então, meus irmãos, diante da morte de um familiar nosso, de um amigo, de um querido, de um conhecido, a oração deve fazer parte deste momento por todos nós. Mas há muitas questões diante da morte que se falam. Quando alguém morre, por exemplo, por um infarto, todos costumam dizer: que morte maravilhosa, não sofreu nada, né? Ou então, a pessoa dorme e não acorda, o corpo não acorda, não sofreu nada, que morte maravilhosa, é o sonho de todos. E o Espiritismo vem e nos ensina que pode ser uma morte indesejável. Pode ser. Porque, salvo-se bem espiritualizado, esse irmão que morreu pode se sentir um pouco perdido ao acordar no mundo espiritual. Porque foi tudo muito de repente. Ele não se preparou para a morte. Ele não pensou sobre a morte. Ele não pensou que ele poderia estar indo. Embora não quisesse, ele não trabalhou o perdão. Ele não falou com quem ele não falava há muito tempo. Então ele pode se sentir um pouco perdido por uns tempos. Por outro lado, meus irmãos, diante da morte, se a pessoa morre por câncer, por exemplo, após prolongados sofrimentos, com esse nosso irmão definhando lentamente, a maioria de nós fala: que morte horrível, quanto sofrimento esse irmão teve. E aí vem o Espiritismo e leciona: pode ser uma boa morte. Pode ser. Porque as dores físicas desse longo tempo de sofrimento atuam como recurso terapêutico, ajudando esse irmão a superar as ilusões do mundo, a perdoar, pedir perdão, a se perdoar. Porque tanto tempo numa cama de hospital, tanto tempo numa cama na sua casa, esse espírito percebe que todos os bens que ele tem, todas as coisas que ele julga ser de inestimável valor, não vale nada, não tem valor nenhum, pois ele não pode usufruir, ele não pode levar junto. Então ele acaba perdoando, pedindo perdão e se perdoando de todas as vezes que ele mesmo se maltratou pelas suas atitudes, pois então torna o doente mais receptivo pela prece também, né? Ele começa a planejar durante a longa enfermidade, ele começa a pensar como será o mundo espiritual para onde eu vou. E isso então pode ser uma boa morte. Ou desencarne em idade avançada, né? A vida física extingue-se como uma vela que apaga, devagarinho. E então esse irmão tem um retorno tranquilo,
sem maiores percalços. Mas de qualquer forma, meus irmãos, a vida continua. E o nosso querido, nosso amigo desencarnado, estando no mundo espiritual, não pode esperar. Ele pode, nem sempre, mas ele pode estar perplexo e confuso. E embora amparado por benfeitores espirituais, ele pode estar enfrentando dificuldades de adaptação, sentindo nele mesmo as emoções dos familiares aqui na Terra, né? Muitas e muitas comunicações mediúnicas em todos os centros espíritas espalhados por toda a Terra. Esses irmãos que desencarnam apelam para que os familiares retornem à normalidade. Nós temos aquele caso clássico que eu já contei aqui, que a Ana Jaicy Guimarães, a mãe da Nete Guimarães, estava no interior de São Paulo para uma conferência e foi convidada depois da conferência a visitar uma senhora, uma mulher que era muito ativa na sociedade, na comunidade, ajudava todo mundo e que fazia 6 meses não saía de casa, pois há 6 meses o seu filho havia morrido num acidente de moto do lado de onde eles moravam. E essa mãe foi a primeira a chegar no acidente. E ela plasmou em sua mente a cena que ela viu: o filho ensanguentado, a moto no chão, o carro próximo. E a partir daquele instante, a cada segundo, ela via como se fosse um filme passando eternamente em sua mente. Ela via a cena do acidente. E via o filho ensanguentado. E com isso ela reteve o filho na sua casa, ele não conseguiu partir, ele não conseguiu encontrar a sua estrada. E quando a Ana Jaicy Guimarães entrou na casa, ela que é vidente, médium vidente, o filho se aproxima dela e diz para ela me libertar. Eu achava que ela me amava, pois ao dormir ela me dava um beijo e dizia: boa noite, meu filho, eu te amo. Mas olha o que ela está fazendo comigo, está me segurando aqui nesse estado que eu me encontro. Ao sair de manhã, a minha mãe não admitia que eu saísse sem que ela me desse um beijo e me dizia: bom trabalho, meu filho, eu te amo. E olha, ela me retém, diz para ela me libertar. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos consciência. Mas, meus irmãos, a mais trágica das mortes, de graves consequências, é o suicídio. Diante da morte, diante do suicídio, a gente percebe que aquele irmão que está prestes a se suicidar, ele julga libertar-se de seus males através do suicídio. Mas não percebe que ele se precipita por situação muito pior do que os problemas que ele já tem. Não dá para imaginar o aumento dos problemas. Meus irmãos, no livro Memórias de um Suicida, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, os espíritos suicidas escrevem que o maior sofrimento da Terra... Imaginamos, meus irmãos, qual é o maior sofrimento da Terra? Então eles dizem que o maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. Não se compara ao do suicida ao reaparecer no mundo espiritual. Então o suicida precisa urgentemente de auxílio, de preces, de bons pensamentos. É indispensável, meus irmãos, que a gente possa reagir ao desespero. Aqueles familiares, aqueles amigos de quem se suicidou, precisa reagir ao desespero, precisa mudar, não estar mais desesperado, por mais difícil que seja.
E devemos cultivar a oração, porque o nosso querido lá no mundo espiritual está em sofrimento muito grande. A maioria, meus irmãos, não ora pelos irmãos suicidas. A maioria. Mas Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe santíssima da humanidade, ela tem as casas correcionais. Ela tem os locais espalhados pela crosta terrestre, normalmente em cima dos vales dos suicidas, e é ela que resgata os irmãos suicidas quando eles já podem ser resgatados. Não é a qualquer momento, não. Tem um momento em que eles precisam passar pelo sofrimento, que eles precisam se dar conta do que aconteceu, e então eles podem ser resgatados. Mas há um adágio popular que diz: só peru morre na véspera. Na realidade não é bem assim. Poucos de nós cumprimos integralmente o tempo que nos foi dado. A gente acaba destruindo o nosso corpo material de fora para dentro, através, por exemplo, de algumas coisas como o álcool, as drogas, a comida e outros vícios. E também a gente destrói o nosso corpo por antecipação, de dentro para fora. Aqui estão os maiores problemas, com pensamentos negativos, com ciúmes, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta. Temos que nos conscientizar, meus irmãos, que nós não somos proprietários do nosso corpo. Ele foi nos dar emprestado para que o nosso espírito pudesse fazer um estágio e progredir, fazer acordos, provas e expiações, perdoar, amar. Mas o corpo não é nosso, verdadeiramente não é nosso. Mas, meus irmãos, diante da morte, podemos falar do velório. Divaldo Pereira Franco nos orienta a cumprimentar os familiares e ficar em oração. Divaldo diz que, do contrário, é melhor ir embora. Entra, cumprimenta, e se não puder ficar em oração, vai embora, vai para casa. Pois o desencarnante, se ele ainda estiver ali, ele recebe as impressões do que é falado. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem um trecho muito importante para todos nós, quando diante da morte nós vamos num velório. André Luiz, no livro, perguntou à mãe de Dimas, espíritos, como Dimas estava, recém-desencarnado. E ela respondeu que ele vinha melhorando, que os resíduos que o ligavam ao cadáver, ao corpo material morto, estavam se extinguindo. E que Dimas estaria bem melhor caso tivesse a cooperação dos familiares e dos amigos encarnados. A mãe de Dimas conta para André Luiz no livro que cada vez, meus irmãos, prestemos atenção, cada vez que os parentes se debruçavam em pranto sobre o corpo, Dimas era chamado ao cadáver, com prejuízos enormes à sua recuperação. Temos que aprender isso. Necessitamos aprender. Porque muitas vezes a gente acha que morreu, mas não é bem assim. Ele está ali vivo, sentindo todas as impressões do que falamos, do nosso choro desesperado, debruçado sobre o corpo. E isso não é nada bom para aquele querido nosso, que a gente diz que ama, mas que está de partida. Precisamos compreender.
Divaldo fala também no sepultamento de um indigente, diante da morte de um indigente. A gente normalmente diz: que tristeza, velório vazio, enterro solitário, ninguém vai vê-lo. Aí Divaldo diz: espiritualmente melhor assim. Não havia ninguém para atrapalhar, e os benfeitores espirituais puderam realizar mais tranquilamente a sua tarefa. André Luiz disse no livro, então, que havia aprendido que os velórios não devem ser pontos de referências da vida social, mas recintos consagrados à oração, ao silêncio, em nome da consideração devida àquele que se desenfaixa das vestes carnais. Raul Teixeira também nos ensina. Ele diz que se pretendemos cultuar a memória de familiares queridos transferidos para o além, ele diz: elejamos o local ideal. Mas qual o local ideal que Raul Teixeira entende ser quando a gente quer cultuar a memória desse nosso querido, desse nosso amor? O local onde ele mais foi feliz conosco. Muito provavelmente a nossa casa. É ali que nós podemos colocar uma flor. É ali que nós podemos fazer uma oração emocionados ao Senhor dos mundos, para que abençoe esse nosso querido que já partiu antes de nós e que está nos esperando ansiosamente. Raul Teixeira diz que ir ao cemitério é como colocar uma roupa velha no cesto de lixo e ir olhar de vez em quando como ela está. Em hipótese alguma nós queremos afetar aqueles que gostam de ir nos cemitérios. Mas Raul Teixeira assim nos ensina. E por fim, meus irmãos, a gente deve dar, diante da morte, uma salva de palmas ao espírito que, vitorioso, abandonou o casulo de carne, retornando ao mundo espiritual. Para aquele que participou, como os familiares, os amigos mais próximos, foi emoção pura do até logo. Para quem se deteve em observação, para aqueles amigos um pouco mais próximos, uma lição de vida para o enfrentamento da morte. Para quem crê, a certeza de que a vida prossegue, com toda a certeza, e o ser amado se encontra em pé, vivo, nos aguardando. Meus irmãos, uma pequena reflexão. Imaginemos que nós é que vamos antes. É que se antes de que um irmão nosso possa ir, nós vamos antes para o mundo espiritual. Voltando para casa, nosso corpo morre e a gente desencarna. Então a gente está no mundo espiritual. Como é que nós gostaríamos que quem ficou na matéria, no mundo da matéria, estivesse? Nós lá no mundo espiritual, como que gostaríamos de ver aqueles amores, aqueles queridos que estão na terra ainda encarnados, estivessem? Como nós gostaríamos que ele estivesse? Eu acho que 100% de nós diríamos que ele estivesse muito bem, tocando a vida, feliz. Afinal, eu não morri, eu só mudei de plano, de dimensão. Meus irmãos, é assim que aqueles queridos nossos que já foram querem a respeito de nós. Compreenderam.
O Espiritismo, meus irmãos, recomenda que todas as pessoas sejam educadas para esse grande evento que é a morte. Aproximando-nos do final desse nosso estudo, nós queremos contar uma história, uma antiga história oriental sobre um rabi, um pregador religioso, que ele tinha que se ausentar para fazer as suas pregações em terras distantes. Se despediu da sua esposa e de seus 2 jovens filhos e foi para terras distantes. Nesse meio tempo aconteceu um acidente, uma tragédia naquela região, e os 2 filhos deste casal, os 2 filhos do rabi, morreram. A mãe teve que providenciar tudo, o enterro. Ela teve que ser forte, mas ela também chorou muito. Ela orou, pois eles eram muito religiosos. Ela orou para que Deus ajudasse. E depois de alguns dias, a única preocupação dela era como contar para o marido esse rabi pregador quando ele voltasse. E de repente aconteceu que ele voltou. Ele retornou, não havia nenhuma forma de se comunicar. Ele volta, a esposa viu que ele estava chegando, correu, abraçou ele, e a primeira coisa que ele disse a ela: meu amor, onde estão nossos filhos? E ela disse: eles já vêm, entra, vá se banhar enquanto eu preparo um lanche para nós. E assim ele foi para o banho e ela preparou algo para comer. Na mesa, o rabi voltou a perguntar: meu amor, e os nossos filhos? Eles logo vêm. Mas antes, meu amor, nós precisamos resolver algo que aconteceu na tua ausência. Na sua ausência, aqueles nossos amigos que são muito ricos, que têm muitas joias, eles precisaram viajar também. E eles vieram até mim para que eu guardasse as joias deles, enquanto eles estivessem fora. E assim aconteceu, eu guardei as joias dele. Só que eles voltaram ontem. E eles estão querendo as joias de volta. E eu não quero devolver mais essas joias. Não, meu bem, não, meu amor. Essas joias não são nossas. Essas joias têm dono. Os nossos amigos apenas deram as joias para você por um tempo, para você cuidar delas. Mas tem que devolver. Mas meu amor, disse a mulher, são as joias mais lindas que eu já vi na minha vida. E eu não quero devolver. Não, não, meu bem. O que não é nosso, nós temos que devolver. Eu vou contigo. Nós 2 juntos vamos devolver estas joias aos donos. E aí a mulher disse: pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, meu bem, isso já foi feito. As joias eram os nossos filhos. Deus, que nos deu, concedeu por empréstimo a nossa guarda. Durante um tempo veio os buscá-los. Deus veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem da esposa. E embora experimentando a angústia que aquela separação dos filhos lhe impunha, superou reações mais fortes que poderiam prejudicá-lo. Marido e mulher então se abraçaram emocionados
misturaram as lágrimas um do outro e elas se derramaram pelas faces, juntas no abraço. E sem burburinhos de revoltas, nem de desespero, os dois juntos pronunciaram as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja seu santo nome. Meus irmãos, diante da morte, o que fazer? Eis uma parte mínima do ensinamento do Espiritismo, através desta live da Casa Espírita Luz de Jesus, para que todos possamos aprender. Agora, meus irmãos, nós gostaríamos de pedir a todos para que fechem os olhos, pois nós vamos fazer uma oração ao Senhor dos mundos. Fechemos os nossos olhos. A nossa oração é uma mensagem do Espírito Lafayette, através da médium Maria Igne, do Centro Espírita Nossa Casa de Oração de Balneário Camboriú. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. E levanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza do meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois sei que o Senhor é o dono da luz, que irá iluminar a minha alma. É o dono da luz que irá iluminar a minha família, porque o Senhor é o dono da luz que irá iluminar o meu lar. Que venham os ventos, que eu não tema os ventos, que venha a tempestade, que eu vença a tempestade, que seus anjos me levem nos caminhos da verdade, que venha a guerra e eu possa lutar não com espadas a ferir, mas com tua palavra a construir, Senhor, que suas promessas me salvem da cruz, que eu saiba, Senhor, os testes suportar, sem jamais duvidar. Senhor, se eu realmente sou a sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, e deixa eu saber, Senhor, que eu sou uma árvore em sua floresta. Deixa eu saber, Senhor, que eu sou uma gota em seu mar. Deixa eu saber, Senhor, que eu sou um piscar em seu olhar. Se eu sou sua flor em seu jardim de amor, se eu sou o amor em seu coração, Senhor, leve este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor, és minha flor em meu jardim de amor. Meus irmãos, que esta paz
que está em nossos corações, que a certeza que está dentro de nós neste momento da imortalidade da alma, que nós possamos espalhar por todos os lugares onde andamos, que possamos dividir com os nossos queridos, com os nossos amigos. Muito obrigado pela presença de todos. A Casa Espírita Luz de Jesus encerra então este estudo, esta live do dia de hoje, e convida para a próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um momento de estudo. Muito obrigado pela presença de todos, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos.